Nós vamos, à medida que formos, Salmo 42, à medida que nós formos expondo o Salmo, nós vamos lê-lo. Antes de nós lermos, nós vamos fazer mais uma oração. Deus eterno, nós estamos diante do Senhor nesta noite, cultuando o Teu nome, mas agora queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e te pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração. O Senhor tenha misericórdia de nós, não permita que as nossas preocupações, que as nossas ansiedades, que os nossos problemas venham nos impedir de ouvir a Tua palavra. E que Teu Espírito venha aplicá-la de tal forma no nosso coração, que nós venhamos a mudar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos com relação ao Senhor, e assim possamos estar mais próximos de Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, confiado que o Senhor vai falar conosco, apesar de nós. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Salmo 42. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá, ou Coré. Meus irmãos, nós estamos iniciando o segundo livro de Salmos. Encerramos o primeiro no Salmo 41, vamos começar agora o segundo livro, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Já aqui no título, nós já vamos encontrar uma controvérsia de alguns autores, se você for estudar mais profundamente o Salmo, porque alguns pegam essa tradução, como ela está aqui, Salmo didático dos filhos de Corá, mas alguns não traduzem como dos filhos de Corá, como Calvino. Ele traduz esse original aqui, salmo didático, aos filhos de Corá. Então, não é um salmo dos filhos, mas aos filhos. Para que a família de Corá prestava culto, cantava no templo, prestava serviço ao templo, e Calvino defende a tese de que esse salmo é de Davi. Entregue aos filhos de Corá, é um salmo didático a esses filhos de Corá, e ele vai fazer essa argumentação por causa de algumas coisas no salmo que dão a impressão de que é uma pessoa que está passando pela circunstância que se encontra no salmo, e não os filhos de Corá. Mas isso não é o importante, não importa quem escreveu, o que importa é a circunstância deste salmo para nós hoje. Tudo indica que o Salmo 42 e o 43 é um salmo só. Qual a argumentação? É que o Salmo 43, olha ele aí, não tem um título. Essa letrinha que você vê aí em negrito ou em verde, se a sua Bíblia de Genebra for mais atual, ela está em verde, mas ou em negrito é só desejos pelo santuário, não tem um título no original. O único salmo nesse segundo livro que vai do Salmo 42 ao 72, que não tem título, é o Salmo 71. Ele também não tem título. Mas o que mais chama atenção nesses dois salmos, se você reparar no versículo 5, olha aí o versículo 5 do Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Agora olha o 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Agora olha o 5 do Salmo 43. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ou seja, os dois salmos juntos
são distribuídos em 3 grupos, 3 exposições, 3 assuntos que ele coloca dentro do mesmo salmo, e ele encerra esses blocos com esse refrão. Por isso nós vamos considerar o Salmo 43 como continuação do Salmo 42, e hoje nós ficaremos com os 2 salmos. Porque considerando que é um salmo só, nós vamos ficar com os 2 salmos hoje. Qual é a circunstância? Eu tenho sempre falado isso. Você tem que procurar a circunstância do salmo para que você aplique na sua vida. Porque senão você vai achar essas pregações do livro de Salmo muito enjoada, muito repetitiva. Como alguns já falaram comigo, né? Mas eu não estou preocupado com isso não. Vamos embora. Se você descobrir a circunstância, o salmo vai ser algo para a sua vida hoje. Qual é a circunstância? Tudo indica que esses 2 salmos, eles foram escritos por um salmista, e segundo Lutero, segundo Calvino, foi Davi, mas eu não vou citar aqui os salmistas que escreveu. O salmista que escreveu, ele estava exilado, ele estava afastado de Jerusalém. Ele estava afastado do culto a Deus, e nessa ausência, nesse afastamento, ele estava também exilado da sua casa, talvez exilado da sua família, do seu lar, dos seus bens materiais, e ele sofre por causa disso. O maior sofrimento que ele tem é a ausência nas oportunidades de adoração ao Senhor, com o povo de Deus. Ele sofre por não estar cultuando ao Senhor onde ele devia cultuar. Claro que nessas alturas, quando eu disse que o salmista estava exilado, os adolescentes e jovens que são muito rápidos no raciocínio, ao salmo, circunstância não é para mim hoje, porque eu não estou exilado em lugar nenhum. Eu nasci no Ipaba, moro no Ipaba, não estou exilado. Então, no que tem a ver comigo? Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo uma realidade do exílio dentro da própria casa. Hoje nós vivemos a realidade daquele crente que quer ser crente online, ou sei lá o nome que você queira dar, mas o crente da internet que acha que pode escolher o seu pastor, pode escolher o culto que ele quer cultuar a Deus, ele quer ficar em casa no conforto da sua individualidade, ele quer ficar em casa, assistir o culto e escolher a pregação, ele vai lá e escolhe o culto, a pregação, o pregador, e eu sou crente desigrejado. É o maior número de cristãos hoje no Brasil, são os desigrejados. Isso é uma forma de exílio. A outra forma que você encontra hoje de exílio é quando você muitas vezes viaja, vai estar fora e longe da sua igreja. Eu não sei se você já passou por essa experiência de sentir falta da sua igreja, dos seus irmãos, do seu povo. Eu, quando prego fora, quando sou chamado para pregar fora, eu resisto muito a esses chamados, eu resisto, e às vezes quando eu vou, eu sento, e às vezes até com as istes, a gente diz, não é a mesma coisa do que a nossa igreja. Saudade do culto ao Senhor. E o salmista, porque estava exilado em terra distante. E algumas coisas nós vamos aprender aqui com esse salmista, e que você precisa de questionar na sua vida, se você é daquele tipo que fica um domingo, 2, 3, 4, 5, 6, sem vir à igreja e fica até muito feliz por isso. Você é um exilado. Agora, se você sente saudade, se você sofre porque você não vem ao culto, aí você está mais enquadrado dentro do que nós vamos estudar aqui. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, o salmista ele vai colocar para Deus o seu desejo de estar diante de Deus. Ele tinha um desejo. Aí o versículo 1 começa:
Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Ele está fazendo uma comparação. A corça aqui alguns traduzem como a corça a fêmea, mas não importa se fêmea ou macho, mas a corça, ela tem uma característica. Quando ela é perseguida, quando ela está fugindo de caçadores, ou num período de seca em que ela tem que andar muito para chegar à água, ela emite um som que demonstra a sua sede e demonstra o seu desejo de chegar na água, principalmente se ela estiver sendo perseguida por caçadores. Ela emite um som. O salmista, conhecendo isso, ele diz que ele era como a corça que emitia esse som pelas correntes de água, porque ele tinha sede, e ele está dizendo que ele emite isso, a alma dele suspira por Deus. A alma dele suspira por Deus, o desejo dele de estar com Deus. Aí no versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Aqui nos mostra que ele estava no exílio. Quando eu vou lá e eu vou estar na face de Deus? Quando que eu vou chegar lá e vou estar na presença de Deus? No exílio, ele sente falta de estar em Jerusalém. Os irmãos, tudo indica que o salmista, o salmista, com certeza um judeu, ele entendia que em Jerusalém era o lugar de adorar. Hoje nós entendemos como cristãos que nós adoramos o Senhor aonde quer que nós estejamos, nós oramos ao Senhor aonde quer que a gente esteja. Para o salmista também, ele poderia orar em qualquer lugar. Nós vamos ver isso, Daniel, no cativeiro babilônico, ele orava 3 vezes por dia virado para Jerusalém. Mas o judeu, ele entendia, e o salmista entendia isso, que ele tinha que estar em Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar onde a experiência, o sentimento da presença de Deus, aquele fervor do ajuntamento do povo de Deus, é lá que ele deveria estar. E ele no exílio, ele cita isso. Ele vai dizer: as minhas lágrimas, olha o versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Nesse sentimento dele, desejo dele de cultuar, ele ainda enfrenta os seus inimigos que dizem para ele que está no exílio: o teu Deus onde está? Teu Deus aonde está? Você está aí, você não consegue adorar. Ele chora enquanto os ímpios o insultam, com certeza se referindo ao fato dele não estar em Jerusalém para prestar o seu sacrifício ao Senhor. Infelizmente, meus irmãos, hoje nós podemos dizer que quando nós nos exilamos lá nas nossas individualidades, não encontramos ninguém para nos questionar ou nos dizer: por que você não foi adorar o seu Deus? O seu Deus onde está? Ele, com certeza, no exílio, em lugares onde existia adoração a outros deuses, o que ele faz? O que eles fazem? Questionam: o nosso Deus está aqui, mas e o seu Deus onde está? Onde está o teu Deus? E ele chora por causa disso, ele derrama lágrimas por causa disso. E o versículo 4, ele vai dizer: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que ele está se referindo? Ele está dizendo: eu me lembro de quando nós íamos para Jerusalém, para as festas de adoração, de consagração, e isso era uma alegria no meu coração.
Como eu tinha alegria no meu coração por essa procissão, ou seja, esse monte de gente que ia caminhando para Jerusalém. Irmãos, hoje nós não temos isso como uma oportunidade, mas eu fico a me perguntar, fazendo aqui uma pequena comparação, qual é o sentimento que tem no seu coração quando você levanta de manhã cedo para ir para a escola, para vir para a escola dominical? Hoje eu estava comentando com a Meira falou assim, quando os filhos eram pequenos, ela falava assim, levanta e nós vamos embora, levanta, nós temos para a escola dominical. Eu levantava à tarde, vai tomar café depois que voltar. Irmãos, qual é o sentimento? Se o seu sentimento de vir à igreja é um sentimento de pesar, meu Deus, amanhã é escola dominical, eu tenho que levantar 8:55, porque a escola dominical começa às 9, eu vou chegar às 9:15. E ainda tem gente que fala que é normal chegar na igreja às 9:30, né? E me admira muito que às vezes eu vejo até o oficial da igreja chegando 9:15. Meus irmãos, o salmista está dizendo que quando ele ia para o culto, para a adoração, isso para ele era a melhor coisa da vida. Lembre-se que esse salmista, ele está exilado, com certeza ele está longe dos seus bens materiais, ele está longe da sua casa, ele não está reclamando porque perdeu a sua propriedade, porque perdeu as suas ovelhas, porque perdeu a sua casa. Ele está reclamando porque o que ele mais gostava é de ir adorar o Senhor. Então, a confiança em Deus no meio do sofrimento é demonstrada nesse desejo de estar diante de Deus. E aí vai começar o refrão do versículo 5, quando diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, diante do abatimento de alma, ele questiona a sua perturbação de alma, quando ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que nós precisamos de analisar aqui nesse texto é, você tem esse abatimento de alma todas as vezes que por motivo justo você é impedido de estar no culto a Deus? Todo domingo que você, por motivo justo, realmente é impedido de estar na escola dominical, no culto domingo à noite? Ou será que você consegue arrumar uma desculpa, alguma coisa para não estar? Porque para o salmista, o não estar trazia abatimento de alma, dor e sofrimento. Ele sofria porque ele não estava cultuando no meio do povo de Deus. Versículo 6 até o versículo 11, versículo 11 ele vai terminar com o refrão de novo, mas do 6 a 11 até o final do 42, ele vai falar sobre a esperança que ele tem no amor do Senhor, apesar do seu abatimento. Nesse abatimento de alma que ele tem, nesses versículos, ele vai expor que a esperança dele está no amor do Senhor. Ele vai dizer no versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Note uma coisa, quando ele sente a alma dele abatida, ele diz, lembro-me do Senhor. Lembro-me do Senhor. Meus irmãos, note uma coisa, quando você não tem o prazer da adoração a Deus, você não lembra de Deus. Você não lembra de Deus.
Quando você deixa de estar no culto, você lembra talvez do programa de televisão, você lembra talvez para um desencargo de consciência, ligar lá uma palestra, ouvir uma palestra, e a sua consciência vai falando com você assim, não, você não foi porque você estava com dor de barriga, dor na perna, dor na cabeça, não sei o quê, e vai ficando um monte de desculpas para abafar a consciência, mas ele diz, Senhor, nesse abatimento da minha alma, porque eu não posso estar na tua casa, eu me lembro do Senhor, eu me lembro do Senhor, eu me lembro dos montes de Jerusalém, eu me lembro do Jordão, e aí no versículo 7, ele vai, nós às vezes distorcemos um pouco no versículo 7, quando ele diz, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. No versículo 7, ele está afirmando que Deus lançou sobre ele a sua aflição, que a sua aflição foi dada por Deus, por isso ele está dizendo que ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está dizendo que esse sofrimento dele, na verdade, apesar de ser um inimigo que afastou ele de Jerusalém, ele está exilado. Se foi Davi, com certeza foi nos tempos de Saul, quando Saul o persegue. E ele não culpa aqueles que o afastam ele de Jerusalém, mas ele diz que isso é por causa, o próprio Deus é que fez isso com ele. Aí ele começa o versículo 8 de forma maravilhosa, quando ele diz, contudo, ou seja, apesar de que eu estou longe, apesar de que eu estou afastado do culto, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, o Senhor está comigo, contudo, as tuas misericórdias estão comigo todas as manhãs. O Senhor renova a sua misericórdia durante o dia, e à noite eu oro e louvo o Senhor. Esta é a prática do salmista. Ele não tinha como estar em Jerusalém, mas ele era consciente de que Deus estava com ele, de que o amor de Deus, a esperança de um dia voltar, estava com ele. Ele diz, contudo, o Senhor está comigo. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele faz duas perguntas nesse versículo 9. Uma é a Deus que reflete a sua ansiedade. Ele está ansioso. E ele diz, por que o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor esqueceu de mim? Irmãos, essa pergunta é claramente uma pergunta de alguém que está com ansiedade, alguém que está triste, mas a segunda pergunta, ele diz, ele pergunta a si próprio, por que eu hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? A segunda pergunta demonstra claramente a certeza que ele tinha de que Deus não o abandonava. Quando ele pergunta, por que o Senhor me abandonou? E ele faz a segunda pergunta a si mesmo. Ele diz, por que eu hei de andar me lamentando? Por que eu tenho que me lamentar sob a pressão dos meus inimigos? Porque, na verdade, quem me guarda é o Senhor. O Senhor não me abandona. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de refletir um pouco até naqueles versículos que nós lemos na liturgia, lá em Romanos capítulo 5, onde a palavra do Senhor está falando da justificação, e o texto de Romanos capítulo 5, que o Guilherme repetiu ainda o versículo de número 8, não foi combinado, foi desejo do coração dele, quando ele repete o versículo 8, e o versículo vai dizer lá naquele texto de Romanos,
nos diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e Ele nos justifica, e Ele deu a vida por nós. Por que eu haveria de ficar lamentando o meu sofrimento se eu tenho o amor do meu Deus? Por que eu preciso de ficar lamentando as minhas dificuldades que às vezes me impedem de estar na casa do Senhor por causa de justificativas que não justificam? Se Deus me amou ao ponto de morrer na cruz do Calvário por mim, de dar a vida por mim, por que eu tenho que lamentar a minha vida? Por que eu tenho que lamentar os meus problemas? Por que eu tenho que lamentar as minhas dificuldades? Se o Criador dos céus e da terra encarna, vem e morre no meu lugar, e além disso tudo, ainda habita no meu coração. Na sua angústia, ele diz: por que o Senhor me abandonou? Mas imediatamente ele se pergunta: por que eu vou andar lamentando? Por que ele pergunta isso? Porque ele sabe e conhece o Deus que ele tem. Ele conhece o Deus que ele tem. Aí no versículo 10 ele diz: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus aonde está? A pergunta dos adversários repete a pergunta do versículo 3, que os adversários perguntam isso a ele, e isso traz a ele sofrimento por causa dessa agressão. E aí, quando ele termina esse bloco, vem à mente dele o quê? O refrão. Olha o refrão: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Outro questionamento que leva o salmista a buscar no mais profundo coração a convicção de que não tem razão do abatimento da alma dele, porque Deus o ama. Meu irmão, minha irmã, se a sua alma está abatida por qualquer problema, eu quero dizer uma coisa: não tem motivo. Você pode dizer: mas o meu motivo é justo. Eu quero dizer uma coisa: Jesus morreu na cruz do Calvário por você, sendo você ainda pecador. Ele te ama, Ele deu a vida, Ele te conhece, Ele te protege, Ele te guarda. Ele é o seu Deus. Não esqueça disso. É o que Ele está dizendo. Por que estás abatida? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele o louvor, porque Ele é meu auxílio e Deus meu auxílio e Deus meu. E a última parte do Salmo, aí na sua Bíblia, o Salmo 43, ele passa a pedir, a reivindicar a Deus algumas coisas. Ele vai começar: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele inicia sua reivindicação em termos jurídicos, quando ele diz que ele pede a Deus para fazer justiça, para pleitear a sua causa, para ser o advogado dele. Ele pede a Deus para fazer o livramento dele. No versículo 2: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Outras duas perguntas. Ele volta a fazer duas perguntas. Agora ele pergunta: o Senhor me rejeitou? Aí ele mesmo responde: porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Mais uma vez ele responde: por que eu vou ficar lamentando na minha vida? Por que eu vou ficar lamentando por causa dos meus inimigos?
Eu não tenho que lamentar, porque eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me socorre. Eu tenho um Deus que me protege. Irmãos, se até aqui você ainda não parou para refletir as suas lamentações, realmente o salmo não serve para você não. Porque ele tinha motivo de lamentar. Ele estava ausente da sua cidade, ele estava ausente da sua família, ele estava ausente dos seus bens. Ele estava em terra estranha, ele estava sendo perseguido por inimigo, e ele pergunta: por que eu tenho que ficar lamentando isso? Eu não tenho que lamentar isso. Porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Você lamenta porque você não tem um Deus. Você lamenta porque você não está andando com seu Deus. Você não tem prazer no culto ao seu Deus. Por isso você lamenta. Por isso você lamenta suas dificuldades, as suas lutas, sua pobreza, entre aspas, porque aqui ninguém é pobre assim. E aí no versículo 4, versículo 3, ele vai dizer: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele pede a Deus que o leve de volta. Me ilumine, envia a tua luz, me leve de volta para Jerusalém, porque eu quero adorar o Senhor. Me leve de volta, meu Deus, para o meio do teu povo. Eu quero estar lá. Aqui talvez você precise de fazer essa oração, porque se você está afastado do meio do povo de Deus, você precisa de pedir isso ao Senhor. Ou se você é daquele tipo que vem no culto no dia da Santa Ceia e volta na outra Santa Ceia. Ou, como diz o nordestino, de caju em caju. Quando o nordestino fala assim: o sujeito vai na igreja de caju em caju, pode saber que ele vai uma vez por mês e olha lá, de caju em caju. Caju porque caju só dá fruta uma vez por ano. Então, de caju em caju. Meu irmão, ele pede a Deus que volte. Aí o versículo 4, ele vai dizer, então, ele vai fazer um voto que demonstra a sua alegria em adorar a Deus. Ele diz: então irei ao altar de Deus. Na hora que eu voltar, eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Meus irmãos, você tem que ler esse texto, tem que colocar a alma nisso. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. A vida desse salmista era louvar a Deus e adorar a Deus, acima de todas as coisas. Gostaria que ele fosse membro dessa igreja. Gostaria de ver esse homem entrando na porta e pensar: meu Deus, eu vou pregar daqui a pouco e aquele sujeito ali, ele veio mesmo para ouvir o Senhor. Eu queria que ele fosse membro dessa igreja. Eu queria que cada membro dessa igreja pudesse dizer isso antes de sair hoje, para voltar domingo que vem. Irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som, aqui não tem harpa, mas pode ser o violão, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Esse é o voto que ele faz. E aí, quando ele termina esse voto, ele entra com o refrão: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, minha alma?
eu ainda vou voltar e adorar o meu Deus. Espero que você não esteja num exílio particular por causa do seu individualismo, por causa do mundo ou por causa dos seus desejos da carne. Mas quero te dizer uma coisa. Este salmo nos ensina que nada melhor na vida do que adorar o Senhor. Irmãos, a vida cristã não é fácil, mas nós temos o Deus vivo e verdadeiro que habita em nós, mora no nosso coração. Nós temos que lembrar isso e saber que o dia do Senhor está próximo. A volta do Senhor está próxima. Jesus voltará e não voltará mais como veio a primeira vez. Ele voltará agora trazendo justiça e vingança. Ele voltará para nos levar definitivamente para a nossa verdadeira casa, aonde nós vamos adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, cantar o Senhor, e Ele prometeu que prepararia essa morada para nós. Ele prometeu isso para mim, para você. Nós não podemos nos esquecer disso. Viva isso dia a dia. Viva isso. Saiba que o mais importante na sua vida é estar adorando o seu Deus. E que você possa dizer o que está escrito no versículo 4, que Deus é a minha grande alegria. Deus é a minha alegria. Se você tem pesar de estar adorando a Deus, se você vem aqui por qualquer motivo que não seja alegremente adorar a Deus, eu quero te dizer uma coisa: você não conhece a Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Você precisa de tomar uma decisão para Jesus ser dono da sua vida ainda hoje, porque se Ele voltar hoje, você não irá para o céu com Ele. Porque quem conhece sabe que Cristo deu a vida na cruz por causa do seu pecado, e que Ele te convence desse pecado, que Ele te dá alegria no coração para adorá-lo. Se você não tem isso, você precisa de trabalhar a sua vida. Você precisa trabalhar a sua vida. Porque só Jesus pode derramar do amor de Deus no nosso coração, para que tenhamos alegria nele, para a glória do nome dele. João 13, né, Meire? João 13. Aquele que vem a mim, vem ao Pai. Aquele que me vê, vê ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos passar para a nossa Santa Ceia.